Muito bom dia, Márcio, Daniel, ouvintes do Diário RM. Nesta manhã de terça-feira estamos aqui com o juiz eleitoral, Dr. Jesus, para falar sobre a determinação do TRE para as eleições rápidas que vão acontecer em Niquelândia, eleições extemporâneas. Dr. Jesus, um período muito curto para as eleições, quais são as medidas que serão adotadas aqui pela Justiça Eleitoral de Niquelândia nessas eleições? Bom, primeiramente, bom dia aos senhores, bom dia a todos os ouvintes. É uma eleição realmente rápida, uma eleição extemporânea. Há necessidade dessa rapidez em razão do próximo processo eleitoral que também acontecerá em relação a governadores e a presidência da República, que se inicia agora em julho, agosto. Então, essa eleição tem que acontecer antes, por isso essa rapidez toda. E também é uma eleição extemporânea só para o Poder Executivo, uma eleição um pouco menor. Então, o prazo, acredito que seja suficiente. Qual o primeiro passo, doutor? Bom, nós estávamos aguardando a publicação de uma resolução do TRE. Essa resolução é que vai trazer o cronograma das eleições e as providências a serem tomadas. Tendo em vista que é uma eleição extemporânea, ela traz algumas peculiaridades, como vocês mesmos sabem, a redução de prazos é uma das peculiaridades, Gostaria de frisar que, a partir do momento em que se iniciar o processo eleitoral, o cartório eleitoral funcionará ininterruptamente em sábados, domingos e feriados até o dia das eleições. Essa é uma outra peculiaridade. Então, sábado, domingo vai estar funcionando normalmente a Justiça Eleitoral. Inclusive, os registros de candidatura pelo cronograma que deve ser divulgado provavelmente acontecerá no final de semana. Então, foi dado um prazo de 48 horas para essas registros de candidatura, os partidos se organizarem. E será possível e terá que acontecer, tem que ocorrer esse cronograma. O cronograma tem que ser respeitado. Exatamente, senão a gente não consegue realizar as eleições. Na Justiça Eleitoral, o cronograma é fundamental, Esse cronograma será respeitado. Como eu disse, ainda que isso seja designado para um final de semana, o cartório eleitoral estará aberto para receber esses registros de candidatura dos possíveis dos candidatos a prefeito do município. Agora, critérios, doutor. O que vem promulgado? O juiz eleitoral pode mudar alguma coisa em relação à fiscalização, determinação, pessoal que vai trabalhar nas ruas, aquilo tudo que acontece, bandeira, comício, vai ter algumas mudanças ou já vem pronto de lá? Não, em relação à campanha eleitoral e o processo todo, já está tudo disciplinado na lei. Sim. O que normalmente, às vezes, o juiz faz é sentar o juiz, promotor e os candidatos e fazer um acordo para limitar algumas questões que a legislação eventualmente permite, mas que acabam prejudicando um pouco a eleição, os ânimos da eleição, E algumas medidas no intuito de não deixar que o processo eleitoral deprede a cidade, traga sujeira, poluição visual. Essas questões é que normalmente o juiz eleitoral trata e tem um âmbito de atuação um pouco maior. Mas as regras estão todas na legislação eleitoral e também na resolução, com o cronograma e a resolução que o TRE baixou para a eleição. Ou seja, as regras para essa eleição suplementar é a mesma para qualquer eleição. Exatamente. A peculiaridade, como eu disse, é porque é uma eleição somente em relação ao Poder Executivo, quer dizer, os vereadores já foram eleitos, vão continuar, então é uma eleição que não tem candidatos a vereadores, só mesmo o candidato a prefeito, é uma eleição curta, A peculiaridade é basicamente essa, O prazo é curto, acredito até que nós não teremos grandes problemas em relação à poluição visual, cartazes, essas questões, porque com o tempo exíguo fica até mais difícil de produzir esse material e depois jogar esse material de qualquer forma nas ruas. Doutor Jesus, bom dia. Uma pergunta que a gente vê muito na população é em relação a quem já está hoje na administração. Vou dar um exemplo do atual prefeito, o interino. Ele pode candidatar e algum vereador que queira candidatar pode também? Bom dia. Todos que poderiam se candidatar numa circunstância de eleição normal pode se candidatar agora normalmente.
O atual prefeito, que era o presidente da Câmara, assumiu por força da decisão do TRCE, pode perfeitamente se candidatar como se ele fosse o prefeito e estivesse se candidatando a uma reeleição. Ele pode se candidatar normalmente, os vereadores podem se candidatar normalmente, desde que, obviamente, preencham os requisitos legais para uma candidatura, como qualquer outro candidato. Tem que se enquadrar na lei da ficha limpa, no caso, cada candidato? Sim, cada candidato. A lei da ficha limpa, ela é de 2010 e ela vale desde então. Então, ela é aplicável a todos os processos eleitorais, sejam eles regulares ou extemporâneos. Tá? Então, candidatos que tenham condenação em segundo grau por órgão colegiado estão, em tese, impedidos de se candidatarem. Tá? Ok, tranquilo. Só mais uma pergunta.